Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 16. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu creio que ela é uma palavra objetiva, mas ela não deixa de ser profunda daquilo que podemos meditar nessa manhã, falando sobre a importância de diagnósticos, ok? A importância de diagnósticos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é Mateus, capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 24, ok? Toda forma que você for acompanhar na Bíblia de papel, online, igual eu estou, ou aqui no projetor, por gentileza, me acompanhe nessa leitura. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 24 diz: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja está aqui nessa manhã, que bênção, né? Sabemos que somos igreja do Senhor Jesus. Dar-lhe-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, mas dos homens. E aí nós fechamos aqui na leitura no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia ou aleluia nessa última palavra aqui, né, gente? Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos essa manhã bendita, Senhor, obrigado. Estamos aqui na ceia, estamos aqui em louvores, estamos aqui em comunhão, estamos aqui, Pai, na tua casa, sendo a tua casa aqui em São José nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque é o teu nome que nos reúne neste lugar. Obrigado, porque o Senhor, ó Pai, está conduzindo e pastoreando cada coração e família aqui. Ó Deus, obrigado, porque tu és a nossa primeira e principal referência. Obrigado, Jesus. Celebramos essa manhã a morte, mas também, Pai, na esperança da ressurreição, da certeza da ressurreição, e na esperança, Pai, que aquele que veio virá para arrebatar e buscar a sua igreja preparada, madura, adornada, cheia de dons, ó Pai, e que vive para a glória e obediência no teu nome. Assim nós nos encontramos aqui nessa manhã e damos o nosso louvor e a nossa dedicação ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Essa palavra há muitos anos falou no meu coração, e o Senhor acendeu ela esses dias no meu coração, e eu entendi que esse acender, esse fogo aceso a essa palavra, quando eu recebi o convite de estar aqui com vocês, era para que eu pudesse compartilhar aqui nessa manhã. Manhã de ceia, manhã de reflexão, manhã de nós olharmos para Jesus e saber o que Ele fez por nós em redenção, é mais do que suficiente para as nossas vidas. Não só a sua morte como um derramamento de sangue para remissão de pecados, mas a ressurreição para justificação e para dar nova vida a todo aquele que crê. Nós temos tudo o que precisamos do nosso Senhor. E esse texto aqui tem falado tanto ao meu coração também nesses dias, e eu devolvo, eu coloco aqui na mesa para nós meditarmos. E eu quero começar de trás para frente, o último texto que nós lemos. Jesus disse em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que, conversando há tempos atrás com o pastor Eliseu, falando sobre liderança, dicas de liderança, como a gente pode liderar da melhor forma possível, e trocando tantas experiências, recebi tantas dicas dele, tantas pérolas. Se eu fosse colocar em liderança essa palavra, eu corrigiria Jesus. Eu colocaria assim: Senhor, eu no seu lugar, eu não faria isso que o Senhor acabou de fazer.
chegar para os discípulos no meio da trajetória, talvez entre 1 a 2 anos de caminhada com os discípulos, e olhando para ele dizendo: olha, quem realmente quer ser meu discípulo tem que saber algo, e o meu convite para você é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se eu estivesse dando uma aula de liderança para Jesus, e que bom que ele que me dá, não sou eu que dou a ele, mas eu diria assim: Senhor, no meio da trajetória, não fale do preço, não fale dos problemas, não fale da dificuldade, ou não fale que a porta é tão estreita como o Senhor acabou de declarar. Não, se eu fosse aconselhar Jesus, e que bom que ele, que é o meu conselheiro, não sou eu a ele, eu diria: Senhor, nesse momento, no seu lugar, eu só colocaria os benefícios na mesa junto com os discípulos, para que eles continuassem ou não se tornassem ainda melhores discípulos junto comigo. Eu diria as vantagens de ser um homem de milagres, como Jesus aqui é. Eu diria a vantagem de, no meio dos rabinos, ter uma palavra não só do registro histórico ou da citação da lei, mas da autoridade para ensinar palavras de vida eterna. Eu diria para eles que eu tenho uma vida, forte de oração, como Jesus aqui, plena de oração, e eu oraria por eles todos os dias, e a minha vida de oração os sustentaria no seu discipulado. Eu só colocaria vantagens na mesa para ver se os discípulos se animariam mais em ficar comigo até o fim, ao ponto de suportar o escândalo da cruz. Mas Jesus, muito contrário do que o meu pensamento, ele foi franco, ele foi claro, ele foi direto com os discípulos. Eu fico imaginando que do início para o meio do seu discipulado com os discípulos, ele teve que levá-los não só ao lugar onde ele faria os discípulos os seus apoiadores, mas Jesus estava aqui virando uma chave, fazendo deles não só apoiadores, mas agora fazendo deles representantes de quem ele era e da missão que ele carregava. Jesus então, ele aperta o cinto, ele estreita a porta, ele fala a verdade, ele é sincero, ele chega a um lugar para dizer: olha, daqui para frente vocês precisam tomar uma melhor decisão. Vocês querem mesmo ser meus discípulos? Em outras palavras, não é só me seguir fisicamente, não é só ver a vantagem de estar conectados comigo no ministério, não é só estar no meio do povo distribuindo o pão da multiplicação, e nem só me ajudar a orar por milagres extraordinários, não. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu fico imaginando um discípulo olhando para o outro e suando frio. Eu fico imaginando um, em vez de dizer aleluia, falou: ai, aleluia, Senhor. Eu fico imaginando eles olhando, dizendo: é para nós mesmos, é para agora. Senhor, vamos para mais uma conferência. Senhor, vamos para mais um milagre. Senhor, vamos para mais uma visita em cidade. Senhor, vamos. E o Senhor estava parando eles ao lugar da reflexão. Queridos, nós precisamos de reflexão para tomar decisões. Se eu e você agora na hora do almoço tivermos duas opções, por exemplo, de suco, vai ter o suco de laranja ou vai ter o suco de limão, a gente vai ter, preste atenção, alguns segundos de reflexão para tomar uma decisão superficial, simples, se eu quero laranja ou se eu quero limão. Por quê? Porque decisões requerem reflexões. Mas pequenas decisões vão requerer de mim pequenas reflexões, mas grandes decisões vão requerer de mim grandes reflexões. Então Jesus vai levar eles agora a uma grande reflexão. Até aqui vocês me acompanharam, mas vocês estão mais como apoiadores. Daqui para frente, vocês não só serão meus seguidores, mas serão meus discípulos, meus representantes. Então daqui para frente, agora vocês só podem continuar se a decisão for tomada de algo mais profundo a mim. Entre outras palavras, daqui para frente, vocês precisam estar comprometidos comigo, assim como eu estou comprometido com vocês. Topa? Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Agora eu quero usar a palavra reflexão. De novo, pequenas decisões, pequenas reflexões, grandes decisões, grandes reflexões. Quando nós vamos decidir a quem casar, com quem casaremos, com quem nós vamos casar. Quando nós decidimos sobre uma profissão que talvez passaremos anos. Quando nós vamos decidir qual cidade morar. Quando nós vamos decidir tantas situações ministeriais. Quando vamos decidir grandes decisões, precisamos entrar em grandes reflexões. E a reflexão, ela é um diagnóstico da alma. E eu descobri isso, que as reflexões que o Senhor nos leva a consultar o nosso coração e perceber o quanto estamos dispostos e disponíveis a seguir a Ele no próximo estágio que Ele está nos chamando, nós precisamos passar por essas reflexões. E eu quero colocar o sinônimo da palavra reflexão na palavra diagnóstico.
e entender que eu e você precisamos, para termos uma vida cristã saudável, termos a nossa vida a aplicação de diagnósticos. É o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo, vai diagnosticar o seu coração. Vai ver se vocês estão disponíveis mesmo para chegar até o fim, para se tornarem discípulos ao ponto de negar a si mesmo, para viver a minha vida a partir de quem eu sou e a partir de quem vocês são agora em mim. Estão prontos? Estão disponíveis? Querem tomar uma decisão profunda ao ponto de se tornarem reais discípulos? Então, vão para a reflexão a partir de um diagnóstico. E os médicos aqui vão concordar comigo, né? Na vida adulta, a gente sabe que precisa de ir para os médicos. Talvez não tenha problema nenhum. Você já pela maturidade vai ao médico, né? Gosta de ir ao médico, de alguma forma, né? Se afeiçoa, coloca lá direitinho os exames, está tudo bem, né? Eu preciso visitar esse médico, esse. Mas, via de regra, o grupo do Shine tem muito mais consciência de ser cuidadas pelos médicos, do que o grupo do Rio. Geralmente o grupo do Rio. Eu não sei aqui em São José, mas lá em Alphaville, né? O grupo do Rio tem mais receio. Geralmente não vai para o médico. Então a Shine que tem que mandar o Rio ir para o médico. Ok? Geralmente é isso. Agora, pela maturidade, a gente entendeu a importância dos médicos. Mas via de regra, nenhum ser humano gosta de ir ao médico. Não é porque eles estão vestidos de branco, nem porque tem a clínica, ou precisa do plano de saúde. Não. Nós sabemos da importância e talvez adquirimos por causa da importância prática de irmos. Mas via de regra nós não gostamos de ir. Por quê? Porque todo médico, antes de passar aquilo que é o remédio ou o tratamento, ele precisa de nos submeter aos diagnósticos, aos exames. E via de regra, queridos, nós não gostamos dos exames. Ok? Dá vontade de sentar lá no médico e falar, dá logo a injeção da vitamina. Traz logo lá a cápsulazinha que vai resolver tudo. Ou a caneta milagrosa. Mas antes disso, ele passa, ou ela passa, né? O médico ou a médica vai passar aquela lista de exames, e aí a gente vai para o laboratório, ou então algum outro tipo de exame, até mesmo a anamnésia, né? Quando ele vai fazendo perguntas, ou a médica vai fazendo perguntas, você vai escrevendo ali o diagnóstico, e aí manda a gente fazer exame de sangue, de urina, e, meu Deus do céu, tantos exames, e aí ali está o resultado. E geralmente, via de regra, a gente não gosta nem só de fazer os exames, a gente também não gosta de ver os resultados dos exames. Porque dali vem o triglicérides, vem o colesterol, né? Vem ali os hormônios, vem ali o verdadeiro diagnóstico. Mas irmãos, vida adulta, você sabe o que eu vou dizer, não vai haver medicação ou tratamento adequado se não houver diagnóstico à altura daquilo que é o estado da nossa saúde, seja a saúde, deixa eu te dizer, física, emocional e até mesmo espiritual. Nós precisamos dos diagnósticos do Senhor na nossa vida. Eu quero então te apresentar objetivamente 3 níveis de diagnóstico que a Bíblia nos ensina a praticar. E quando nós passamos por eles, a vida espiritual se torna cada vez mais saudável. Quando nós o negamos, a vida espiritual, emocional e até a física pode estar comprometida e cheio de alertas, cheio de vozes no nosso corpo, na nossa alma, até na nossa vida espiritual, que a gente não quer ver. Mas para que Jesus, como médico dos médicos, nos dê o tratamento e o remédio correto para termos, né, um upgrade, uma melhora na nossa saúde, nós precisamos passar pelos diagnósticos. Qual o primeiro nível de diagnóstico que nós precisamos passar e aprender a aplicar? E eu quero chamar esse primeiro nível de diagnóstico, lembrando que o diagnóstico é a diagnese, é a análise, é a investigação, é a pesquisa, o reconhecimento, a descrição minuciosa de uma situação. Então nós precisamos desses diagnósticos bíblicos. E o primeiro nível de diagnóstico eu posso dizer que é o autodiagnóstico. Olha comigo, me ouça aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito em que nele está? Paulo vai dizer, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Paulo está dizendo, olha, na verdade, a sua aparência não vai revelar toda a sua situação real, porque só você no seu coração e Deus sabe o verdadeiro estado do seu coração.
Talvez você, para me abençoar nessa manhã, você está sorrindo, né? Você está ali segurando um sorriso, está me dando a sua melhor aparência. Mas só Deus sabe como é que tem sido os seus dias, como é que tem sido as suas noites, como é que tem sido aquilo que você tem enfrentado. Uma parte de nós só pode ser conhecida por nós mesmos. E Paulo está dizendo, na vida cristã, precisamos aprender a utilizar esse primeiro nível, que é o autodiagnóstico, e perceber o verdadeiro estado do coração. Mas note o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14:10, ele diz: no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas é sem sentido. Quando o diabo não consegue nos paralisar com perseguição, ele tenta nos paralisar, né, com contaminação, e quando não, né, com contaminação, agora ele vai para distração. E o mundo em que vivemos é um mundo de muitas vozes, é um mundo barulhento, e eu e você estamos, via de regra, tão distraídos, que nós não estamos ouvindo a própria voz do nosso coração. E nós precisamos então lembrar o que o apóstolo Paulo está dizendo: o espírito do homem sabe as coisas do homem. Então pare, se ouça, se consulte, veja o verdadeiro estado do seu coração. Eu tenho 20 anos conectados ao seminário Carisma, e via de regra, o seminarista geralmente tem uma pergunta clássica, é: quanto de Bíblia eu preciso ler todos os dias para ter uma vida espiritual vigorosa? Ou então, qual é o período de oração? E eu posso dizer, irmãos, pelo menos por uma leitura anual, né? Conserve ali 3, 4 capítulos da Bíblia por dia, ou pelo menos tenha isso como uma frequência. O seu tempo de oração, né? Passa um pouco mais, entre 10, 15, 20 minutos no mínimo, até que você tenha mais vigor espiritual para poder praticar. Agora, sabe de uma coisa, realidade? Eu posso dar uma receita de um mínimo bem feito, mas só você e Deus sabe o que Deus está te chamando para que você possa ter um tempo de qualidade com Ele na sua palavra e em oração, porque esse diagnóstico precisa ser feito por você. Quando nós percebemos isso, entendemos que a nossa irritação com o outro ao lado tem mais a ver com a irritação conosco mesmo do que com aquele ou com aquela que está ao nosso redor. Mas só sabe isso quem passa pelo autodiagnóstico e sabe o verdadeiro estado do coração. Até para orarmos precisamos ter esse diagnóstico para saber orar. Geralmente, via de regra, nós gostamos das orações mais pentecostais, ou então mais entusiasmadas. Soberano Deus e eterno Pai, entramos à tua presença, aleluia. Mas irmãos, tem uma oração que Paulo fez, que nos ensina muito. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo de número 12, o 2 Coríntios, quando ele vai orar: Pai, tira de mim o espinho na carne. Pai, tira de mim o espinho na carne. E a resposta de Deus inicialmente é silêncio. Pai, Senhor, tira de mim o espinho na carne. Aí vem o Senhor dizendo: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo então vai dizer: glória a Deus, então eu vou ter prazer nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações. Por quê? Paulo entendeu: quando algo é maior do que eu, e eu entro na presença de Deus para dizer que eu não sou capaz de vencer aquilo que está diante de mim, eu ligo o botão chamado dependência, e na dependência de Deus, a graça capacitadora me faz maior do que o meu problema, e Ele é a fonte do recurso e da força para vencer o que eu não venceria sozinha, mas em nome dEle eu vencerei. Mas só faz essa oração quem tem o correto autodiagnóstico. Provérbios vai chegar a dizer que você perturba o vizinho se no dia de luto você estiver cantarolando aos seus ouvidos. Então não é toda hora só festividade. Tem hora então que eu vou entrar nesse lugar de perceber o estado do coração. Também o contrário é verdadeiro. Eu posso estar com a cara um pouco mais fechada, mais séria, ok? Eu posso estar mais reflexivo, mais em silêncio, mas estou em paz. Está organizado, está arrumado, a palavra me sustenta, a paz do Senhor me revigora. Eu sei aonde eu estou indo, eu sei em quem eu creio, e mesmo que as circunstâncias estejam, né, me pressionando ou tentando me paralisar, está tudo bem, porque dentro de mim a paz de Deus, que excede todo entendimento, está guardando a minha mente e o meu coração. Então tem hora que não é barulho, mas é um silêncio de paz para dizer: está tudo bem, o Senhor está comigo, o meu interior tem certeza disso. Mas só sabe isso quem sabe e quem aplica o autodiagnóstico no mundo tão barulhento. Precisamos aprender a ouvir a voz do nosso coração no Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
As nossas emoções nos enganam, mas a nossa consciência cristã, nascida de novo pela vida de Deus, agora é um guia seguro para percebermos o verdadeiro estado do nosso coração, não com as circunstâncias, ou não com sentimentos que mudam lá e cá, não, mas uma consciência onde Cristo habita, ok? Fortalecida pela palavra de Deus que ouvimos e lemos constantemente, dá a mim e a você uma consciência cristã madura, segura, saudável, para dizer está tudo bem, ou para dizer não está tudo bem, busque ajuda, ou volte para o último lugar onde a certeza da paz estava estabelecida no seu coração. Paulo está dizendo, a consciência cristã é um instrumento de navegação importantíssimo para o povo de Deus, para que o povo, ao se auto-perceber, se apresente diante do Senhor de forma correta, possa se relacionar com o outro, porque primeiro está bem resolvido consigo mesmo, ou saiba a hora de estar no meio da multidão para celebrar, ou saiba a hora de se retirar ao lugar de solitude para se recobrar as forças. Amém? Primeiro nível de diagnóstico, que eu e você aprendamos esse lugar e não percamos a oportunidade de ter o nosso coração sobre os diagnósticos do Senhor, para que a gente receba de Deus a resposta para os próximos passos, para as próximas estações, e continue como uma igreja vigorosa, guiados por Ele, frutificando para a glória dEle. Segundo nível de diagnóstico, por isso estamos aqui de manhã. Segundo nível, enquanto o primeiro nível é o autodiagnóstico, o segundo nível eu posso chamar de diagnóstico do outro. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante um tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Eu e você não podemos andar sozinhos. Eu e você temos uma capacidade do autodiagnóstico, até a revelação do estado do coração, seja em paz e alegria, ou seja em tristeza e em aflitos ou sofrimentos. Mas queridos, um outro diagnóstico só pode ser dado por quem nós compartilhamos a nossa vida. Quantas vezes saindo de casa, teve uma cena hoje, não me lembro qual, mas quantas vezes saindo de casa, eu ponho, por exemplo, a roupa e daqui a pouquinho eu coloco, né, o casaco por cima e vem a esposa. Calma aí, meu amor, vem cá. Eu estou com pressa, vamos, vem cá. E ela vai lá e fala assim, deixa eu arrumar aqui. Ok? Ou tem um fio saindo, ou está esquisito, deixa eu arrumar para você ficar bonito. Deixa. Irmãos, a maioria das partes do nosso corpo a gente não consegue visualizar. Nós precisamos de um espelho. E quantas vezes na comunhão do outro, o outro é espelho para a nossa vida. Eu não estou falando só fisicamente, agora estou falando de alma e da condição do nosso espírito. Quantas vezes nós precisamos não só aplicar o autodiagnóstico, mas ter o diagnóstico do outro, para que o outro seja um espelho de Deus para a nossa vida, e nós possamos nos enxergar aquilo que nós não enxergamos sozinhos, mas é uma obra de Deus, é uma operação de Deus, é uma luz de Deus, ainda se necessário é um confronto de Deus, é uma luz de Deus, é uma clareza de Deus, porque ninguém foi chamado para viver em solidão, pelo contrário. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que o solitário procura os seus próprios interesses e ele rejeita ou insurge-se contra a sabedoria divina. Isso quer dizer que precisamos da comunidade, precisamos da Lagoinha São José dos Campos, precisamos do grupo de pessoas que Deus nos deu como família, precisamos uns dos outros. Começar pela nossa família natural, claro, pelos nossos amigos, mas também pela casa que Deus nos confiou. Por quê? Porque sozinhos também nós não vamos conseguir enxergar todo o estado do nosso coração, porque Deus não nos chamou para independência. Isso era a proposta do maligno. Vai comer da árvore e aí você vai ser conhecido do bem e do mal, quer dizer, o seu próprio juízo vai ser juiz sobre as suas verdades. Você vai inventar a verdade que quiser, você não precisa de Deus para isso. Independentes nós somos completamente de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora eu e você, ou você comigo, eu com você, eu sou independente totalmente de você, ou eu sou dependente de você e vice-versa? Não, eu e você nós somos interdependentes uns dos outros, por isso somos chamados membros do corpo de Cristo. E para que essa interdependência? Para termos só
o registro de membresia de uma só igreja local, para podermos ter algum boné, uma camisa para dizer pertenço a LSJC. Não, para que tenhamos pessoas que para que tenhamos pessoas que a gente possa abrir o nosso coração, compartilhar a nossa vida, e alguém vai ter uma luz sobre aquilo que nós não estamos enxergando sozinhos. Que bênção, irmãos, é termos repreensão de quem nos ama. Que bênção é termos conselho de quem faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Que bênção é poder ouvir a voz de alguém dizendo: não vai por aí, porque todo mundo pode estar fazendo, mas existem limites. Se você respeitar os limites, a sua vida vai ser longa nessa área. Se você não respeitar os limites, você pode, num pequeno tropeço, ter um grande desastre. Agora só podemos ter esse lugar de equilíbrio e vida quando nós estamos em unidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Você conhece esse texto? Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas o só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que esse texto está dizendo? Que na unidade, a maior produtividade naquilo que fazemos em unidade, a maior constância e estabilidade, né? Um tropeça, o outro logo levanta. Em unidade, um esquenta o outro, quer dizer, encoraja o outro. Em unidade, a maior força, o inimigo vem contra um, os dois lhe resistem. Na unidade, o sobrenatural de Deus, a terceira dobra da corda se manifesta, que é Cristo. Nós precisamos quebrar paredes e construir pontes. Nós precisamos entender que o preço que pagamos pela solidão, ela precisa ser o preço pago pela unidade. Porque é doloroso estar sozinhos. É fácil no começo, mas é custoso a médio e longo prazo. Agora a unidade é diferente. É caríssimo o preço do começo, mas os benefícios a médio e longo prazo são extraordinários. Eu e você precisamos do corpo, eu e você precisamos da família da fé, eu e você precisamos de homens e mulheres que representam o Senhor na nossa vida também. Eu e você precisamos de conselheiros, de amigos, de gente que podemos caminhar. Porque uma parte do conhecimento de nós mesmos está no diagnóstico do outro, né? O camarada casa e diz: não, a mulher está aqui e ela só pega no meu pé. Depois de anos a gente descobre, né, amor, que quem está pegando no pé é aquela que é enviada pelo Espírito de Deus a ser alguém que vai não só trazer a edificação, mas também vai apontar os nossos erros. E que bom ter isso. E quando não é só no casamento, apenas no casamento, amigos, companheiros, pastores, líderes, ou pessoas leigas, mas que são confiáveis, que podemos compartilhar o nosso coração, porque nesse lugar precisamos de entender: exortai-vos mutuamente cada dia. Se a gente não entra nesse lugar, ou há muito tempo a gente não entra nesse lugar, o texto de Hebreus tinha dito antes: o nosso coração se endurece pelo engano do pecado. Ok? A gente começa a achar que os nossos próprios achismos são convicções do Espírito, e não são. A gente começa a achar que só nós estamos ouvindo a Deus, e Deus está falando com uma comunidade inteira, não só com uma pessoa. A gente começa a achar que só nós estamos fazendo o que fazemos, e Deus está levantando tantos para fazer junto conosco aquilo que é a vontade dEle em nosso redor. Entendemos então que fomos chamados para estar ao lado uns dos outros, exortar, instruir, ensinar, encorajar, fortalecer e confortar. O pastor Márcio, perguntaram para ele, pastor Márcio Valadão, anos atrás, ele, de uma reunião de liderança, ele contou isso, eu nunca me esqueço. Alguém chegou para ele ávido, dizendo assim: pastor, você falou que tem que fazer lá a carteira de membresia, né, para estar lá estar aqui como membro aqui na matriz. Ele falou assim: me dá um motivo. Alguém falou com ele assim: me dá um motivo para me tornar membro. E ele diz: ao membro nós temos acesso à disciplina. Então você tem uma qualidade, uma vantagem de ser membro da igreja: você vai ser disciplinado no dia que você precisar, e isso vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua família. Meu Deus, hein? Esse povo mais maduro faz o que a gente mais imaturo não faz, porque eu também convenceria eu diria: não, você vai ter uma pombinha no seu boné, você vai ter uma igreja que é conhecida. Não,
Se você vier para cá, você está dando a nós o acesso ao seu coração para te disciplinar a hora que for necessário, no amor de Cristo e pela palavra de Deus. Isso vai ser bom para você e para sua família. Que maravilhoso. Entendemos que precisamos dos outros, uns aos outros. 2 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Olha que texto, gente. 2 Coríntios 2, 12 e 13, me ouça, diz assim, ó: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Paulo está dizendo que ele foi conduzido pelo Espírito a um lugar, e uma porta se me abriu no Senhor. Quem foi que abriu a porta, igreja? O Senhor. Quem foi que abriu a porta? Paulo então passou pela porta que o Senhor abriu? Não, olha o texto. Uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade em meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O homem maduro, guiado pelo Espírito Santo, estava diante de uma porta que o Senhor abriu. Por que Paulo não entrou naquela porta? Porque o seu companheiro não estava ao seu lado. Queridos, tem hora que achamos que Deus precisa e vai nos promover ou vai cumprir promessas da nossa vida. Agora deixa eu te dizer, se a porta se abrir e quem nós deveríamos estar conectados, nós não prestamos o lugar do bom relacionamento, então vai faltar no relacionamento a chave para abrir, para entrarmos na porta que o Senhor mesmo abriu a nós. Então não é só uma boa oportunidade, é estarmos conectados com as pessoas certas, para que na boa oportunidade possamos aproveitar a porta de oportunidade que Deus vai colocar, ou tem colocado diante de nós. Posso profetizar sobre a sua vida? Eu creio que ainda no final de 2025, Deus vai escancarar portas de oportunidade favoráveis sobre a vida, sua vida e sua casa. Mas o que vai fazer a diferença é a escolha que você está tendo para se conectar ao Senhor, se conectar a essa casa e se conectar a homens e mulheres que Deus colocou ao seu redor, para ser pessoas que serão chaves, que vão te capacitar para a oportunidade que Deus ainda vai abrir. E continuo com a mão erguida, eu vou continuar a palavra de profecia. Deixa eu te dizer, mas você também vai ser usado pelo Senhor como chave habilitadora para habilitar pessoas ao seu redor, para enviar essas pessoas ao lugar do centro da vontade de Deus, porque não é só a porta que se abre, mas é a relação que autoriza o usufruto da oportunidade de Deus. Você vai ter pessoas que vão te autorizar, mas você vai autorizar pessoas à próxima fase da vida e ministério, e o Senhor vai usar os seus lábios, o seu coração para isso. E para irmos aqui para a terceira e último nível do diagnóstico, enquanto primeiro temos que praticar o autodiagnóstico, perceber o verdadeiro estado do coração, para a partir dele nos relacionarmos bem com Deus e com o outro. Enquanto nós precisamos do diagnóstico do outro, sozinho nós não vamos nos enxergar completamente, precisamos a luz do outro para nos enxergar em Deus por completo, interdependência. Eu e você precisamos muito. E nessa manhã eu oro para que haja um derramado do Senhor sobre esse terceiro nível. Nós precisamos muito, nós precisamos clamar por esse diagnóstico, amar esse diagnóstico, buscar esse diagnóstico, nos dar a esse diagnóstico. E o terceiro nível de diagnóstico é o diagnóstico do alto. Existe o alto diagnóstico, existe o diagnóstico do outro, mas existe o diagnóstico que vem do alto. Salmos de número 139, versículo 23 e 24. Se você quiser fechar os seus olhos enquanto eu leio, vai ser uma bênção para a sua vida. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Igreja, só corajosos fazem essa oração. Eu quero te convidar a fazer essa oração nessa manhã. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao lado dessa oração, Salmo de número 18, versículo 28. Salmo 18, 28, o salmista diz: fazes resplandecer a minha lâmpada ao Senhor. Meu Deus, derrama luz nas minhas trevas.
Eu e você precisamos orar. Sonda-me, ó Deus. Eu e você precisamos orar. Põe luz nas minhas trevas. Quando fazemos essas duas orações, sabe o que está acontecendo? Estamos entregando o interruptor do nosso coração na mão do Espírito Santo. E Ele, de forma correta e na hora certa, vai trazendo luz e vai acendendo. Vai trazendo luz e vai tirando a obscuridade. Vai trazendo luz e vai trazendo o diagnóstico. O diagnóstico que nem eu posso me enxergar e nem você pode me ajudar. Mas é Deus chegando diretamente a mim e trazendo luz pela sua palavra, luz pelo seu Espírito, luz ao coração, para que eu veja o quanto Cristo é como modelo para mim, e o quanto eu estou afastado do modelo de Cristo, que é o modelo de Deus para mim. Todos nós precisamos passar. Na verdade, todos nós já passamos. Você só está aqui nessa manhã porque um dia, ao Evangelho entrar no seu coração, a luz de Cristo brilhou. E que luz maravilhosa! João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em trevas, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus chegou na nossa vida, a luz dele se acendeu. E deixa eu te lembrar, quando essa luz acendeu, duas coisas aconteceram. Primeiro, uma profunda tristeza e uma profunda alegria. Pastor, eu só tive alegria. Não, deixa eu te lembrar, você também teve tristeza. Porque quando a luz do Senhor entrou no meio do seu coração, no dia que nos rendemos a Ele como nosso único Senhor e suficiente Salvador, a gente achava que a casa estava só um pouquinho desarrumada, que só tinha um pouquinho de sujeira debaixo do tapete, que só tinha um pouquinho de coisa estragada naquela despensa que ninguém abria. E quando a luz do Evangelho chegou, nos vimos tão pecadores ao ponto de dizer: Senhor, livra-me de mim mesmo. Olha como a natureza pecaminosa me corrompeu. Olha como eu sou um mentiroso. Outra vez, olha só, envolvido em prostituição. Outra vez, em vícios, em drogas. Olha, nem eu confio em mim mesmo. Eu estou abrindo meu coração para dizer quantas mazelas há dentro do meu quarto escuro, e o Senhor chegou para trazer vida e transformação de vida e natureza. E aí nós experimentamos essa tristeza, não segundo o mundo que gera morte, mas a tristeza segundo Deus que gera vida e transformação. E aqui ele lembra daqueles primeiros dias, daquelas primeiras semanas ou meses de novos convertidos. Jesus falava e o coração sensível se entregava a Ele. Jesus falava e a gente se arrependia do pecado. Jesus falava e a gente largava bebida, cigarro, prostituição, seja lá com aquilo que você estava envolvido. E eu, imagina que Jesus falava e rapidamente a luz do Senhor nos convencia uma nova vida. Agora, irmãos, cá para nós concluirmos aqui, será que essa luz só pôde tirar-nos trevas da nossa vida lá atrás? Ou nós precisamos ainda no meio da caminhada, talvez de anos e anos? Eu tenho 22 anos de caminhada cristã, e às vezes a minha postura religiosa me engana, achando que quando eu olho alguém em conversão, diz: olha Deus transformando a vida dele, e como a minha vida é transformada. Mas quando eu deixo o diagnóstico do alto tomar o meu coração, eu olho dizendo: Senhor, o quanto eu ainda preciso ser transformado. Nos 22 anos eu nunca me desviei de forma abrupta, trágica, ao ponto de sair da igreja, mas orando. E quantas vezes o Senhor me confrontou, quantos micro desvios veio no meu coração nesse tempo. E se o Senhor não me resgatasse em todas elas, como uma ovelha perdida dentro da casa de Deus, quantas vezes eu fui resgatado. Se eu não tivesse sido resgatado por esse diagnóstico do alto, eu não estaria aqui nessa manhã com autoridade para pegar a palavra. E talvez nós precisamos, talvez não, nós precisamos orar dizendo: Senhor, acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Eu lembro nos meus primeiros meses novo convertido. Acende a luz. E eu vestido para ir para a igreja, fui convertido, né? Jesus ao encontrar com o Senhor, Ele me acolheu numa igreja bem pentecostal. Eu estou lá indo de social, lá no ponto de ônibus, indo para a igreja. E de repente, indo para a igreja, uma moradora de rua passa pedindo dinheiro, pedindo comida, e eu tinha 2 tickets de alimentação no meu bolso. Eu lembro da experiência. Daquela experiência, eu lembro que o Espírito Santo falou comigo: você vai pegar os 2 tickets, vai dar para ela e vai dizer o quanto eu a amo. E o novo convertido, coração sensível, o ticket tinha até um valor alto. Eu peguei o ticket e falei: amém, Senhor, eu estou aqui, sou seu missionário. Enquanto eu estou dando, o Senhor falou: você não vai dar, você vai abraçá-la e dizer o quanto eu a amo. Quando eu a abracei, o amor de Deus tomando meu coração por ela impactado. Quando eu abracei,
eu descobri que ela estava suja e mal cheirosa, estava fedida. Na hora que eu parei de abraçar, eu movido pelo amor do Senhor ali, né? O Senhor falou, eu pensando, eu falei assim, meu Deus, agora como é que eu vou para a igreja? Eu estou de social bonito, vou lá para poder servir lá na diaconia, como é que eu faço? Estou todo sujo por causa do abraço. O Senhor falou comigo, foi assim que eu te encontrei. E eu falei, não, Senhor, eu aceitei Jesus numa terça-feira à noite. Eu sei que eu tinha passado o dia inteiro no trabalho, fui para a igreja, mas não estava tão fedido assim não. E o Senhor falou comigo, não te encontrei assim fisicamente, eu te encontrei assim, era o estado da sua alma. Você estava sujo pelo pecado e mal fedido pelo seu comportamento, mas eu te abracei em amor, e quando eu te abracei, eu te transformei. Você não me sujou, fui eu que te purifiquei no meu encontro de amor. Sabe o que aconteceu? Eu sentei naquele ponto de ônibus, os ônibus passando, o povo passando, e eu chorando naquela noite, dizendo, Senhor, obrigado, Senhor, que encontro, Senhor, que maravilha. O que é isso? É um diagnóstico do alto, quando o Senhor revela o verdadeiro estado do nosso coração. Olha o diálogo. Quem o povo disse ser o filho do homem? Jeremias, Elias, João Batista. E vocês? Quem vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira luz se acendeu. No conhecimento de quem Ele é o Cristo. Passamos agora a nos conhecer nele. É verdade, Simão Bajonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Você não será mais Simão, uma cana agitada pelo vento. Você agora em mim será Pedro, um fragmento, um pedaço de rocha. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, declaração que Ele é o Cristo, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, você não só será mais o pecador Simão, mas será um fragmento de rocha que está edificada sobre minha rocha. Você agora é igreja, você tem identidade, você tem missão, você tem sentido em estar em mim. E aí aquele confronto de alegria, da identidade de Jesus, da identidade agora de Pedro e da igreja. Jesus disse, importa então que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Pedro olha e diz, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, calma aí. Se você crê na identidade, você precisa crer na missão. Porque agora você não é quem você acha que é. Agora você é quem eu tenho te feito ser em mim. E para isso, Pedro, não é só um minuto de transformação. É uma vida inteira sendo transformado. É uma vida inteira sendo lapidado. É uma vida inteira se arrependendo de pecados, voltando ao lugar do modelo em quem eu sou para você. E se precisar, tem começo, tem recomeço, 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 tem começo, tem recomeço. Para uma igreja que abre o seu coração para o diagnóstico do alto. Tem começo, tem recomeço, 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 tem começo e tem recomeço nessa igreja. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. O autodiagnóstico faz-nos perceber o estado do coração para nos relacionarmos bem com o Senhor e com o próximo. O diagnóstico do outro nos faz ter luz ao ponto de nos percebermos e crescermos na comunhão da casa. Mas o diagnóstico do alto revela o estado do nosso coração segundo os olhos de Deus. E Ele sempre tem um remédio certo. E Ele sempre tem o tratamento certo. E Ele sempre tem a direção certa. E Ele sempre tem o passo certo para continuar sendo o nosso único Senhor, suficiente Salvador. Um dia Jesus disse, quem não comer dessa carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Uma parte dos discípulos, no capítulo 6, João disse, Senhor, dura esse discurso. Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês também vão, junto, dura esse discurso. Uma parte dos discípulos, que não eram os 12, começaram a ir embora. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? E vocês? Vocês vão continuar? Ou vocês vão desistir? E vocês? E aí vem a resposta de Pedro no capítulo 6 de João, maravilhosa. Ele diz, Senhor, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? No original, o que ele está falando? Meu Senhor. A palavra grega é meu kurios, que significa meu amo, meu dono,
meu mestre, meu proprietário, a quem a minha vida pertence absolutamente. A quem iremos nós, ou quer dizer, por que eu vou procurar aquilo que eu já encontrei? Tu és suficiente, tu és o agente de transformação, porque tudo começa em ti, é sustentado por ti e se completa para a glória de ti. Jesus, o Senhor é suficiente, a minha vida é tua. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos.